Olá, olá a todos, bem-vindos para mais um episódio de Conversas com a Biblioteca. Hoje vamos ter o prazer de estar à conversa com a Diana Ferreira, da Associação COCUA. Desde já gostava de te agradecer por teres aceito o convite. Estou muito curioso para conhecer um pouco melhor a vossa associação, embora já acompanhe o vosso trabalho há algum tempo. Pronto, e para começarmos assim a nossa conversa, gostava de te pedir que fizesses uma pequena apresentação tua, e depois também da COCUA. E depois há algumas curiosidades algumas perguntas que eu tenho aqui para te fazer, mas para já queria te pedir que fizesses uma pequena introdução. Pode ser? Ok, força. Então, sou a Diana, sou psicóloga de base. Todo o meu trajeto académico tem sido na área da psicologia, de uma forma muito atípica, porque eu fiz a minha licenciatura. Depois, a meio da licenciatura, entrei um bocadinho em crise existencial porque não me via a intervir numa linha de psicologia clássica, por assim dizer, o que fez que durante 2 anos me afastasse e não me afastasse, seguisse assim um ramo um pouco diferenciado, que é esta área dos cães de ajuda social. Fui 2 anos para Madrid, formar-me em primeiro treinadora de cães de assistência, depois instrutora de cães de assistência, e já a última formação nesta área foi de especialista em intervenções assistidas por animais. Entretanto, trabalhei 6 meses como voluntária numa fundação onde formei. Regressei para Portugal, fiz uma pós-graduação na perturbação do espectro do autismo, depois especializei-me também no trabalho com famílias de pessoas com deficiência, um mestrado em intervenção e mediação familiar, e agora estou a realizar o meu segundo mestrado em neuropsicologia e neurociência cognitiva. Portanto, o meu trajeto é assim um pouco estranho, ando sempre a beber de diferentes áreas, mas é aquele que faz sentido para mim. Entretanto, quando regressei de Madrid, a minha grande intenção sempre foi sair para trazer algo novo para o Algarve, particularmente, que é a minha zona. Tu és algarvia de Gema? Exatamente. Mais ou menos, porque eu nasci na Argentina, embora seja bisneta de tavirenses, temos 2 gerações vividas lá na Argentina e entretanto regressaram os meus pais, eu era muito nova, portanto tenho muito mais anos cá em Portugal do que lá, mas efetivamente tenho aqui também uma mistura de culturas interessante e teve sempre esse objetivo de sair e trazer algo diferente cá para o Algarve, e efetivamente estou muito feliz porque tenho conseguido. E quando regressei de trabalhar aqueles 6 meses na Fundação Bocalão, neste caso, de ser voluntária e de aprender e de estar próximo a outros profissionais que lhes devo imenso e que admiro muitíssimo, decidi iniciar a Associação COCUA, juntamente com outras pessoas que acreditavam nesta visão e nesta missão que a Associação tem. Ela realmente... A associação eu acho que tem muitos anos de ser pensada e de ser planeada, mas foi fundada a finais de 2016 e a verdade é que desde então temos trabalhado sem parar, o que tem sido um grande desafio, uma grande sorte, uma grande aventura e tem sido extremamente gratificante neste sentido de que realmente, apesar de ser um projeto inovador, por assim dizer, temos tido muitíssimo apoio de muitas áreas e muitas entidades e tem sido uma aventura muito, muito boa. A associação inicialmente tinha vários propósitos, os principais eram a entrega de cães de assistência, particularmente cães de serviço para crianças com perturbação do espectro do autismo, e também o trabalho na área de intervenção assistida por animais. Outro foco que tínhamos sempre desde o primeiro momento foi a área das ações de consciencialização, dar a conhecer o que era esta área dos cães de ajuda social e também, por outro lado, sensibilizar um pouco para esta questão da diversidade funcional, da deficiência, da perturbação do espectro do autismo, através dos cães de ajuda social, que pode facilitar um pouco conversas um pouco mais difíceis, e abraçar qualquer outra área que, através dos cães, pudesse vir a ajudar alguma pessoa com diversidade funcional, e neste sentido também temos abraçado novos projetos, como a área da biodetecção, que não é levada por mim, é levada por outro colega, mas que também tem sido extremamente interessante e tem tido um percurso de muito valor. Vocês são 3 na associação, certo? De formações base completamente diferentes e que em nenhuma delas passa por exemplo, treino com animais, certo? Sim,
É verdade, é verdade. Nós temos os sócios fundadores, por assim dizer, da associação, somos de várias áreas, porque temos médicos, professores, cuidadores informais, temos uma série de áreas diferentes e que cada um tem aportado muito à associação. Temos designers, pessoas que tratam também toda a parte dos coletes, dos cães. Temos uma equipa um pouco mais alargada nesse sentido, dos sócios fundadores, que acaba por ser uma equipa quase de consulta e de discussão, e mais ligada àquela parte burocrática que implica ter a associação. Em termos de intervenção, realmente contamos com várias pessoas, para além do meu papel que venho da área da psicologia. Temos uma voluntária que nos tem apoiado imenso, que é a colega Bruna. A colega Bruna é da área da educação pré-escolar e das necessidades educativas especiais, que também agora abraçou a questão da intervenção assistida por animais. Temos o colega Marco. O colega Marco é formado em ciências farmacêuticas e também é quem enfrenta, digamos, ou quem representa a parte da biodetecção. Depois temos o colega Ricardo. O Ricardo é fisioterapeuta, que connosco fez durante muitos anos um projeto que temos mais em pausa neste momento pelo falecimento de uma das nossas cadelas há relativamente pouco tempo, que era com quem era desempenhado esse projeto. E temos também o apoio de outros voluntários na associação, a doutora Inês, que é veterinária, que tem sido sempre um grande apoio para nós em termos de consulta, esclarecimento de dúvidas, debate de protocolos veterinários e revisão dos nossos cães. Temos uma colega que também é da área da psicologia, também faz voluntariado connosco, que é a colega Sara, que trabalha mais na área da investigação e nos tem apoiado imenso na parte de apresentação de resultados. Portanto, realmente a equipa vai crescendo devagarinho, cada um vai aportando da maneira que pode e na percentagem que pode, mas o engraçado é que todos nós temos uma área específica de base e acaba por aportar à associação a fusão onde a sua área de base une com a parte dos cães é aquilo que dá origem a novas linhas de trabalho e à perspectiva do voluntariado, que acaba por ser muito engraçado, porque realmente todos temos uma vida em contacto com os animais, mas nenhum advém de uma área pura de treino, por assim Treino. dizer. Mas tu tiveste uma formação nessa parte do treino, certo? Sim, 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 todos nós, aliás. Exato. E diz-me uma coisa, tu sendo psicóloga de base, tendo uma formação em psicologia, como é que isso te ajudou depois na parte do treino canino, por assim dizer? É, ajudou bastante, até porque é muito curioso que às vezes até vemos nas formações e tudo mais, ouvimos chamar do que se chama a psicologia canina, e a verdade é a psicologia da aprendizagem, não é a psicologia canina, simplesmente é que aplicamos ao conceito pronto, dos cães, e é muito engraçado porque tem sido um complemento ótimo. Tanto a formação base em psicologia tornou muito mais simples a compreensão do treino, como ao contrário. Às vezes temos a oportunidade de experienciar e de viver certas coisas durante o treino dos nossos cães, leva-nos a compreender e se calhar a adquirir determinadas competências em termos depois de intervenção psicológica ou acompanhamento psicoeducativo ou perspectiva que se lhe queira dar, que nos facilita muitíssimo. Então realmente é uma fusão muito, muito boa e acredito, desde as duas perspectivas, eu acho que qualquer psicólogo deveria treinar um cão, pela experiência, por aquilo que aporta, pelas competências que temos que desenvolver. Eu próprio utilizo em contexto de sessão terapêutico o treino como uma ferramenta para que, por exemplo, os jovens, ou crianças ou adultos desenvolvam determinadas competências dentro da gestão emocional, dentro das funções executivas, porque o próprio treino acaba por ser um momento extremamente desafiante a vários níveis, e acho que todo mundo que treina um cão compreende isto que eu estou a dizer. Os cães vão mudando de atitude, vão mudando, uns dias estão mais virados para o treino, outros dias não, e nós temos que desenvolver muitas competências, mas realmente a fusão das duas áreas é extremamente interessante, porque realmente existe a psicologia da aprendizagem de base e é incrível ver como são conceitos muito universais. Eu há pouco tempo estive num seminário e havia uma das oradoras que falava exatamente desse conceito da aprendizagem, em que muitos dos estudos que tinham sido primeiramente realizados com crianças até aos 5 anos, eles começaram a replicar alguns desses estudos com cães e os resultados obtidos eram muito semelhantes. Pronto, é interessante esses mecanismos, e é interessante tu dizeres isso, porque não é
não é treino canino ou educação canina, é um bocado uma É coisa geral, mais aprendizagem, geral, não é? É exato, aprendizagem, exatamente. é Olha, efetivamente. nós começamos logo a entrar assim aqui um pouco mais nos detalhes, mas eu tenho uma curiosidade e que se calhar as pessoas que depois vão ver este vídeo também terão, que é porquê Cocua? O que é que significa Cocua? De onde é que vem? Porquê que o Havaí entrou aqui na escolha do nome Cocua? Podes falar um bocadinho sobre isso? Claro, claro. É, um dos grandes desafios, aliás, uma das decisões mais difíceis que eu tive que fazer relativamente à Cocoa não foi inicial, não foi nada disso. Eu sempre pensei muito, idealizei e sabia como é que ia ser e que ia lutar. Das coisas realmente mais difíceis para mim foi encontrar o nome. O meu segundo nome é Karen e eu sempre gostei muito do nome da letra K pela distinção, por ser pouco usada, pelo menos aqui no nosso idioma, obviamente o português ou inclusive o espanhol, que é a minha língua de origem, por assim dizer, e sempre foi uma letra que se destacou muito. Depois, relativamente ao Havaí, porque é uma palavra havaiana, sempre gostei muito desta política que os havaianos têm, ou desta visão que têm de, numa palavra, transmitir um conceito, que uma palavra seja muito para além de transmitir, porque queria que fosse mais profundo do que uma única palavra, sem se tornar uma coisa muito longa. E andei muito tempo à procura desta questão, porque queria realmente que o conceito transmitisse algo profundo, algo com o qual me identificasse e que identificasse aquilo que eu via ou idealizava que a Cocua se fosse tornar, antes dela ter nome. E é engraçado, isto já a título de momento curioso, sempre gostei muito do Jack Johnson, que é um artista que sempre me acalma muito, e nos momentos de frustração, e no momento que estava extremamente frustrada, fui procurar um concerto que ele organiza normalmente todos os anos, que se chama Cocua Festival, e meti o Cocua Festival a tocar, e depois disse Cocua Festival, o que é que significará Cocua? E quando fui ver, descobri que Cocua é um conceito que transmite aquilo que eu acredito que os cães são, afinal de contas, que é, Cocua acaba por ser assistir alguém pela simples capacidade de o fazer. Se eu sou capaz de o fazer, devo fazê-lo sem esperar nada em troca, sem esperar uma recompensa económica, sem esperar um agradecimento, simplesmente se eu detenho as competências para ajudar alguém, eu devo fazê-lo. E foi algo que me fez muito sentido, e disse, ok, é mesmo isto, vai ao encontro da minha forma de pensar na vida em geral, vai ao encontro de como eu reconheço o que os cães fazem por nós. Obviamente não tudo é tão bonito, eles às vezes esperam biscoitos e coisas de volta, não vamos ser falsos, não é? Mas acaba por ser um conceito de assistência. Então, tendo em conta que a Cocua se ia orientar para intervenções assistidas por animais, cães de assistência, esta ideia de associação também, de servir a comunidade, de eu tenho estas competências, então é o meu dever levar isto para a comunidade. E acaba por dar origem ao nome, à escolha, porque ele existe, obviamente, à escolha da palavra, do conceito Cocua, e assim ficou a palavra havaiana, iniciada por capa, que eu tanto ambicionava, ela estava aí à minha espera, algo escondida atrás de um concerto. É Mas super pronto, engraçada a história por trás de um simples nome, não é? Está aí verdade. uma história enorme. Olha, eu queria te perguntar uma coisa, que é, vocês na Coco têm várias vertentes, como as terapias assistidas com animais, a educação assistida com animais e as atividades. Tu podes falar-nos um bocadinho de cada uma delas, como é que elas diferem entre elas, quais são os pontos comuns? Uhum. Podes fazer um bocadinho essa explicação? Claro, realmente existe o conceito global, que seria a intervenção assistida por animais, e dentro desse chapéu, por assim dizer, existem as três subdivisões, que são a terapia, a educação e as atividades. As atividades são as mais simples de explicar, porque as atividades acabam por ser uma coisa, digamos, um momento mais numa vertente talvez lúdica ou recreativa, que pretende sempre trazer algum benefício para a pessoa, mas não tem necessidade desses objetivos estarem definidos de forma concreta, de existir um plano de intervenção muito claro, de um processo de avaliação, embora eu sempre aconselho que mesmo que seja um programa de atividades que tenha objetivos e que tenha um plano de avaliação. Mas diferencia-se de uma situação de terapia ou de educação justamente porque
no contexto de terapia é necessário existir um terapeuta, é necessário existir uma avaliação, é necessário existir um plano de intervenção, objetivos claros e uma valorização do processo terapêutico, saber se aquilo que nós estamos a fazer está a resultar ou não. No caso da educação, acaba por ser muito semelhante à terapia, mas com necessidade de haver alguém na área da educação, pode ser um professor, um educador social, que também façam o mesmo processo de avaliação da pessoa, detecção de necessidades, definição de objetivos, intervenção e, outra vez, avaliação para ver se o processo que nós estamos a desempenhar está ou não a ser alcançado, digamos, ou está a alcançar os objetivos que nós pretendemos. E todos eles, o que têm em comum é que a evolução, os benefícios, são feitas através da vinculação com um determinado animal. E pronto, no meu caso, geralmente são os cães. Acabam por ser as principais diferenças. Ok. E vocês, quando fazem uma dessas intervenções, eu suponho que sejas tu e um cão e mais alguém ligado ou à parte terapêutica ou à parte educativa, certo? Ou seja, funcionam quase como um trinómio. Sim e não, depende da área de intervenção, porque Ok. talvez numa fase inicial trabalhava mais nessa vertente de complementar equipas que já existiam, não que não ocorra ainda, mas, por exemplo, se tínhamos um programa e havia um terapeuta ocupacional, eu ia trabalhar em conjunto com o terapeuta ocupacional para alcançar objetivos da área da terapia Mas, ocupacional. mas e caso não haja, vocês têm a possibilidade de alguém na vossa equipa fazer esse trabalho? Estou cá eu, eu própria, exatamente. Neste caso, se são objetivos da área da psicologia, são objetivos dentro da área do meu conhecimento, eu posso ter os dois papéis ao mesmo tempo. Ok. Sou psicóloga e sou a pessoa que intervém com o cão, ou às vezes há diferentes conceitos, diferentes entidades chamam diferentes nomes, que pode ser técnico, que pode ser guia do cão, podem ser diferentes conceitos. O que é que acontece na minha área? No meu caso em particular, se os objetivos de trabalho são da minha área, eu tenho autonomia para atuar e para avaliar e para desenhar o plano terapêutico e alcançar esses objetivos, tendo como recurso a vinculação da pessoa aos animais. Se são fora da minha área, como pode ser o exemplo do programa de relaxamento, que é um programa muito na área física, aí sim eu entro como complemento de um fisioterapeuta, no caso. Ok. Se fosse um programa de animação sociocultural, pois aí eu teria que associar-me sempre. Portanto, desde que os objetivos que eu esteja a estabelecer sejam da minha área de conhecimento e da minha área de formação e eu detenha essa autonomia, digamos, para intervir nessa área de trabalho, eu própria posso desempenhar. E, na verdade, atualmente intervenho quase exclusivamente de forma autónoma. Ok. Eu estou a fazer esta pergunta porque pronto, eu sou defensor que devia existir nas escolas um programa, não sei, chamado Educação Animal ou algo semelhante. Ou seja, para começar a dotar as crianças de competências na forma de agir com os animais e por aí fora. Mas se calhar em muitas das escolas não há essa abertura por parte das escolas ou para esse programa. Neste caso estou a falar mais no ensino básico, em escolas se calhar privadas, não é? Que é um bocadinho mais fácil, não, são um bocadinho mais flexíveis nos programas. Pronto, e como eu tenho-me apercebido que há alguma dificuldade em encaixar esse tipo de programas, esse tipo de atividades letivas, porque ao fim e ao cabo também são atividades letivas, a minha dúvida era se vocês tivessem que trabalhar com alguém que já estivesse na escola, como é que era essa coordenação e como é que era essa dinâmica toda, percebes? Era Exatamente. um bocadinho nesse sentido. Claro, e isso é possível, aliás, isso ocorre na grande maioria das escolas com as quais nós trabalhamos, ou dos centros com os quais nós trabalhamos. Por exemplo, raramente sou eu a fazer uma avaliação psicológica formal das pessoas com quem vou trabalhar, porque estas pessoas geralmente já são acompanhadas por um centro, esse centro já tem os protocolos de avaliação, já houve um levantamento de necessidades e de fortalezas, é-me transmitido a linha de trabalho, no caso, por exemplo, dos alunos, os currículos individuais, os planos individuais de atuação daquele aluno, as competências que estão a ser trabalhadas naquele período letivo ou naquele ano letivo, é-me transmitido e eu vou trabalhar em conjunto com aquelas pessoas. O que costuma acontecer mais especificamente
é que geralmente é-me pedido mais apoio naquelas áreas onde existe alguma resistência por parte das pessoas, ou maior dificuldade, porque aproveita-se o aumento da motivação e o aumento do envolvimento para alcançar aquele objetivo em particular. Portanto, entrando no paralelismo daquilo que estavas a referir, é perfeitamente plausível eu chegar a uma escola, falar com os professores de uma determinada turma, fazer um levantamento de necessidades daquela turma juntamente àqueles professores, fazer uma discussão, delinear determinados objetivos, propor um plano de intervenção, intervir e depois no final, se assim se compreende, fazer um levantamento da evolução ou avaliar o impacto que o nosso programa teve. Isto pode ser feito a todos os níveis. Eu geralmente dou o exemplo das necessidades educativas especiais, da perturbação do espectro do autismo e por aí fora, porque são populações com as quais eu costumo trabalhar. Mas o mesmo pode ser feito exatamente a nível do desenvolvimento normativo, por assim dizer. Que tenham desenvolvimento normativo não significa que não tenham necessidade de trabalhar determinadas áreas que são extremamente importantes, como estavas a destacar há pouco. Portanto, é sempre plausível. Sim, e em termos de faixas etárias com que costumas trabalhar, tem a vossa abrangência, qual é a vossa abrangência? É total. Total, não é? Exatamente. Nós trabalhamos com diversidade funcional e o conceito da diversidade funcional é enorme, porque a diversidade funcional, ao contrário do que algumas pessoas assumem, não pode estar relacionada com a deficiência, claro, mas refere-se realmente a um indivíduo, pela razão que seja, apresentar um perfil de funcionamento diferenciado do considerado normativo na área social, na área emocional, na área cognitiva, na área física. Portanto, obviamente que uma pessoa com deficiência tem uma diversidade funcional, digamos, está com um perfil funcional diferenciado. Não obstante, não toda pessoa com diversidade funcional tem uma deficiência, e aí entram os exemplos, por exemplo, de pessoas com problemáticas na área da saúde mental, ou outros processos que possam chegar a ocorrer. Então nós realmente temos esta área de atuação muito grande, por assim dizer, porque trabalhamos com principalmente perturbações do neurodesenvolvimento ou doenças raras, talvez naquela fase da primeira infância, ou realmente ou crianças em processo de diagnóstico. Trabalhamos com necessidades educativas especiais, trabalhamos com dano cerebral adquirido, que pode ser um traumatismo crânioencefálico, pronto, diversas situações, ou pessoas que tenham sofrido algum tipo de meningite ou encefalite. Trabalhamos com pessoas com doenças neurodegenerativas, trabalhamos com pessoas já com quadros de demência, podemos trabalhar com idosos com declínio cognitivo ligeiro, pessoas com problemáticas na área da saúde mental, desde perfis de perturbações do humor, como pode ser a bipolaridade, a depressão, perturbações mais na área na área psicótica, como pode ser a esquizofrenia. Portanto, temos aqui um leque de abrangência largado. muito grande, exatamente. E pronto, isso deve-se principalmente à minha área de formação, que me permite ter essa flexibilidade, porque obviamente se o meu processo de formação fosse outro, eu não teria tanta flexibilidade em trabalhar com tantos coletivos quanto posso. E também, numa primeira fase, eu estive muito concentrada em trabalhar na área da deficiência, multideficiência e perturbação do espectro do autismo, porque era a minha área de conhecimento e a área onde eu me sentia mais confortável e onde eu tinha mais formação. À medida que fui crescendo a nível académico e que fui crescendo a nível de conhecimento, fui começando a abraçar outras áreas, como é o caso da saúde mental, ou mais recentemente como é o caso de patologias da diversidade funcional associada ao envelhecimento, como podem ser doenças neurodegenerativas, demências e outras patologias mais associadas ao processo de envelhecimento. Mas realmente neste caso temos uma área de atuação muito grande que tem aumentado muito em base ao aumento da minha área de conhecimento, e é uma coisa que é extremamente importante transmitir, porque não todo o profissional de intervenções assistidas por animais detém o conhecimento para trabalhar com todos os coletivos, tal como eu não os tenho. Há casos que eu derivo, há casos que estão contraindicados por vários motivos, e é importante, já agora que estamos a falar sobre o assunto, é importante também transmitir que para além da preocupação de ser um profissional com formação na área de intervenção assistida por animais, tem que haver sempre a preocupação de que seja uma pessoa que conhece o coletivo no qual vai intervir, porque existe essa responsabilidade,
porque estamos a trabalhar com pessoas, estamos a trabalhar com populações vulneráveis, estamos a trabalhar com famílias em situação também vulnerável e, acima de tudo, só conseguimos ser um bom profissional de IA se sabemos o coletivo no qual vamos intervir para preparar o nosso cão para isso. Não Claro. todos os cães, se eu não conheço a perturbação do espectro do autismo, eu não sei como preparar o meu cão para intervir Sabes o nessa que é área. não sabes quais são as tarefas que ele tem que desempenhar numa sessão, não é? Por exemplo, uma Sim, coisa tão e mais, simples. exato, e mais a profundo que isso, sabes? Às vezes tem a ver com como é que eu. Há uma coisa muito importante na intervenção assistida por animais, que é a sensibilização do cão, e quando entramos a trabalhar com população com diversidade funcional, podemos estar a falar de pessoas que têm movimentos diferenciados, que falam de forma diferente, que cheiram de forma diferente, podem ter movimentos repetitivos, podem ter movimentos bruscos, coisas tão simples quanto a pessoa ter epilepsia, por exemplo. Eu preciso preparar o meu cão para uma ocorrência de movimentos bruscos. Uma pessoa com paralisia cerebral que não tem controle do movimento pode chegar a apertar o cão um pouco mais, e se eu não faço esse trabalho de casa, por assim dizer, de habituar o meu cão a movimentos bruscos, a contacto mais brusco, barulhos mais fortes, é muito complicado levá-lo a sessão. Isso é super interessante tu estares a dizer isso, porque nós aí acabamos por tocar num ponto fundamental para mim, que é o bem-estar do cão nessas sessões, não é? Ou seja, o cão uh, é um companheiro que nos está a auxiliar num trabalho, mas ele tem que estar bem para conseguir desempenhar a sua função também corretamente. Tu tens alguns cuidados, tirando esses cuidados prévios de preparação do cão, de habituação do cão, de sensibilização do cão, a toda a panóplia de coisas que pode acontecer numa sessão, tu tens mais alguns cuidados extra, sei lá, por exemplo, a aromaterapia, tu trabalhas com esse tipo de técnicas para tentar baixar os níveis de stress ou aumentar a calma no cão, o relaxamento no cão, em sessão, como é que fazes? Ou seja, como é que é preparado o cão antes de ir para uma sessão, durante uma Uhum, sessão e depois no final da sessão, ou seja, o período de relaxamento, como é que, uhum. quais são os passos que tu vês importantes durante esses três períodos? Ok. Há uma coisa, acho que a primeira de todas e a mais importante é, ao termos muito clara a área com a qual, a população com a qual vamos intervir, já nos permite, numa fase inicial, que é a mais inicial de todas, que é fazer uma boa seleção do cão que vai trabalhar com aquela população. Eu, geralmente, quando seleciono um cão, uma coisa que para mim é muito importante é que seja um cão com sensibilidades baixas. Sensibilidade mental baixa, sensibilidade auditiva baixa, sensibilidade visual baixa, sensibilidade tátil baixa, pela particularidade da população com a qual eu trabalho. Então isso por si já nos poupa, por assim dizer, muito trabalho e nos assegura que vai ser um cão que, se há um grito, não passa nada, ou se sou um bocadinho mais apertado, não passou nada, ou se a cadeira de rodas começou a pitar porque é elétrica e tem pouca bateria, não acontece nada. Portanto, isso já nos vem ajudar muito neste plano inicial de característica individual do cão com o qual estamos a trabalhar, é já um apoio enorme. Deixa-me só completar uma coisa, que é muitas vezes as pessoas nesse período de seleção pensam, um cão que seja bonito Uhum, ou que seja tranquilo é o cão ideal. E nem sempre é verdade, porque, não sei, eu tenho um dálmata. Normalmente um dálmata é um tipo de cão que à primeira vista causa um impacto positivo nas pessoas. uhum, Não é muito comum, é um cão relativamente amistoso, então causa um impacto, mas nem todos os dálmatas seriam bons cães de assistência, como se calhar as pessoas têm aquela noção dos Golden ou dos Labradores, que são uhum, cães de assistência, mas isso também não é verdade, nem uhum. todos eles poderiam desempenhar essa função, por isso é extremamente importante isso que tu estás a dizer da seleção e dos níveis de sensibilidade que Uhum. cada cão tem, não é? Ter isso em Exato, conta. exato.
exato, e conhecê-los é importante porque efetivamente nos dá indicações de por onde trabalhar e nos dá para compreender também um pouquinho em que tipo de trabalhos é que nós podemos incluir aquele animal. E relativamente aos labradores, pois é claro, na equipa tenho, pronto, eram 4, agora são 3 labradoras, mas uma delas não trabalha na intervenção assistida por animais, e é um labrador, portanto não tem nada a ver, ela não tem perfil para nada orientado para a intervenção assistida por animais, pelos E seus já, níveis de sensibilidade. e já agora como é que se chamam também? É A importante Macarena, conhecermos, conhecermos cada um a minha deles. Macarena, a Macarena ficou para cadela de biodetecção, porque é uma cadela que é muito mais sensível com pessoas, é uma cadela que não é tão dada, por exemplo, ao contacto, Uhum. é muito dada nos contextos, nos locais nos quais ela está confortável. É uma cadela super sociável quando está confortável no local, mas não é uma cadela que gere bem a mudança de local. E um cão de intervenções assistidas por animais tem que ser muito capaz de se adaptar bem aos diferentes locais. No entanto, é uma cadela que gosta muito de trabalhar, é muito estável, portanto ela acabou por ser integrada nos programas de biodetecção, com o colega Marco, e ela dedica-se a essa parte do olfato, que é uma área que ela gosta de explorar, e é felicíssima a fazê-lo. Portanto, há que compreender, e no entanto, as restantes labradoras, pronto, neste caso a sueca, que partiu recentemente, a Luna e a Indy, que são labradoras, e a Dasha, que não é minha, mas é da colega Bruna, que também faz parte da nossa equipa, são labradoras fantásticas que trabalham na área de intervenção assistida por animais, e já têm esse perfil de sensibilidades muito mais adaptado e muito mais nobre para que realmente desfrutem do trabalho que vão fazer, que é uma parte extremamente importante. Relativamente à organização, há uma outra questão, é que cada cão é um cão, e uma coisa que para mim é muito importante saber e também transmitir, já que se trata de uma conversa para dar a conhecer esta área, em função do perfil do cão, eu escolho diferentes estratégias pré, durante e pós-sessão. Não é uma coisa universal. Tenho um caso da Luna. A Luna é uma cadela que de por si é bastante nervosa, e a Luna, antes de entrar à sessão, precisa fazer uma boa caminhada de 15 minutos, chegar a um... Estabilizar. Exatamente. No caso contrário, se eu fizesse isso com a sueca, que era a nossa velhota, eu dava cabo da cadela antes de entrar na sessão. Então eu demorava 15 minutos a sair do carro e entrar na escola só para ela ir cheirando todas as flores. Muito, muito diferente a perspectiva. Então há cães que necessitam essa descarga física, digamos, antes de começar a trabalhar. Há cães ao contrário, que precisam chegar ao local, cheirar o local, deitar-se um bocadinho, adormecer e depois começar a trabalhar. Portanto, é muito importante conhecer o indivíduo, muito para além da raça ou do perfil global que podem ter os cães, conhecer o indivíduo para podermos adaptar. E eu considero, em termos de bem-estar, para mim não importa o tempo que estou em sessão, para mim não importa o coletivo com quem eu estou, não me importa nada disso. Para mim o principal ponto-chave para eu garantir o bem-estar dos meus cães em sessão é o desenho de sessão. Como é que eu vou fazer aquele cão trabalhar, por assim dizer? Que função é que ele vai cumprir? O que é que ele gosta de fazer em sessão? O que é que vai acontecer durante a sessão? Que tempos de descanso lhes vou dar? Como é que eu vou conseguir centralizar ou descentralizar o cão para ele estar bem? E são muitos conceitos, porque às vezes ouvimos falar muito de que o cão não pode trabalhar mais do que 50 minutos. Eu com isso não concordo. Não concordo, porque se a sueca tivesse que fazer uma sessão de relaxamento durante 2 horas, a sueca fazia felicíssima da vida uma sessão de relaxamento durante 2 horas. Portanto, não podemos generalizar estes conceitos. No entanto, se a sueca fosse fazer uma sessão com alto nível de exigência de 20 minutos, eu dava cabo da cadela. Portanto, tem muito a ver em como é que eu me organizo, como é que eu faço. Obviamente, prestar aquelas coisas básicas de que o cão tenha momentos de descanso, mas quando eu digo ter um momento de descanso, pode ser que eu tenha uma atividade determinada onde vamos estar centralizados no cão, a seguir vou fazer 10 minutos de atividade onde vai ser 1 para 1, ou seja, eu vou estar a trabalhar com a pessoa e o cão passa a ter um papel secundário que também é do meu interesse, porque eu não quero criar pessoas cão dependentes, eu quero que sejam pessoas autónomas, portanto eu preciso criar estes momentos de afastamento do cão para que a pessoa
desempenha essa função comigo e ele pode descansar um pouco, depois volta a ser chamado a ter um papel mais ativo a sessão. É uma coisa que para mim é extremamente importante e realmente a minha experiência tem-me demonstrado que não tem a ver com tempos, não tem a ver com populações, não tem a ver com o número de utentes, para mim tem a ver em como é que eu vou organizar a sessão de forma a que este cão, com estas características, com esta individualidade, com estes gostos particulares, faça da sessão um momento super bonito Agradável. e agradável para ele. Para mim é essa a principal. Depois, todo o resto, o antes e o depois, vai ditar muito em função do cão. Há cães que saem de sessão, vão diretos para a carrinho. Há cães que depois de sessão fico a arrumar muito devagarinho para que eles vão se deitem e adormeçam um pouco no local onde eu fiz a sessão. Há cães com os quais dou mais 2 ou 3 voltinhas à volta do centro. Depende muito daquilo que eu vejo e analiso que lhes proporciona maior bem-estar ou não. E diz-me uma coisa, quanto tempo, voltando um bocadinho atrás à parte da seleção do cão, quanto tempo normalmente é que demora para preparar um cão para estar pronto para intervir em terapias, para ter essa função? Quanto tempo? Eu acho que essa pergunta é complicada. Eu sei, eu sei. Sim, não, eu acho que depende muito Do do perfil e indivíduo. exato, e eu vou dar alguns exemplos. Isto varia muito de entidade para entidade e eu sei que sou conhecida por ser um pouco frontal e ser honesta. A minha metodologia de trabalho não significa que funcione com todo o mundo, mas no meu caso, que tenho alunos com os quais trabalho há 5 anos, por exemplo, a Indy, que foi uma cadela que veio para mim com 2 meses, a Indy começou a vir a sessão comigo por volta dos 3 meses. Com os 3 meses, e o que é que eu fiz? Eram 5 alunos de uma unidade que eu acompanho há muito tempo, eles são treinadores, eles trabalham com clicker, eles sabem reforçar, eles são impecáveis, são alunos com necessidades educativas especiais, e o que eu comecei a fazer foi integrar a Indy, e basicamente eu trabalhava objetivos da área psicoeducativa, através da metodologia de treino. Portanto, vamos ver, se eu estou a trabalhar com uma criança a organização de uma tarefa, que a tarefa tenha início, meio e fim, que seja concluída, que seja organizada e que seja desempenhada de forma sequenciada, o que faço é chegar à sessão com a Indy, que tem 3 meses, e diz: olha, tu vais-me ajudar a treinar hoje a Indy o senta. Então, vamos organizar-nos. Como é que nós vamos treinar o senta? Quantas repetições vamos fazer? O que é que vamos precisar? Vamos preparar o material, vamos arrumar a sala, vamos organizar tudo, vamos fazer as repetições, vamos apontar no papel aquilo que estamos a fazer e, basicamente, isto de uma forma super lúdica, e vai ser estranho o que eu vou dizer, mas a verdade é que estes alunos com necessidades educativas especiais quase que me treinaram a cadela. E eu, ao mesmo tempo, consegui que eles trabalhassem naquelas funções. E neste caso em particular teve um extrazinho, porque a Indy veio representar a saída da Sueca, que foi a cadela que este ano partiu, que trabalhou durante estes 5 anos com os alunos. Então foi também uma forma de eu os incluir no processo de retirada da Sueca, dando as boas-vindas a um novo indivíduo. Obviamente que isto não é tão simples. A Indy tinha uma capacidade ótima, a Indy foi avaliada, a Indy foi levada várias vezes à escola quando não havia ninguém para eu ver as suas reações, os alunos todos foram preparados para a vinda da Indy quando era jovem, sempre, independentemente de ser cachorro ou não, as condições são sempre, se eu por algum motivo detectar que o cão não está bem por razão A, B, C ou D, o cão é retirado, ou todo mundo tem que seguir as orientações que são dadas por mim, mas eu sei que não todo mundo vai concordar com isto e não tem que concordar, mas se é feito de forma inteligente, se é feito de forma controlada, se todas as partes estão a beneficiar daquilo e todas as partes onde se inclui o próprio animal, obviamente que traz benefícios, e a verdade é que a Indy é uma cadela que foi formada por eles, e eles ainda, quando eu falo com eles, dizem-me: eu lembro-me de quando a primeira vez que vieste com a Indy, ela cabia-te no braço, e eles têm essa percepção, e eu conto-lhes: olha, a Indy está a trabalhar com uns idosos num centro, e ontem a Indy foi trabalhar àquele sítio, e eles, é um processo do que se chama inclusão inversa, eles sentem-se parte do projeto, eu consegui incluí-los através da formação da Indy.
Não é com todas as populações que é possível fazer isto, obviamente, e vamos sublinhar isto várias vezes. Não posso fazer isto com um grupo que eu não conheço, não posso fazer isto num local que eu não conheço como é que funciona, em determinados sítios controlados. E se o cão tivesse um perfil diferente do que tinha a Indy, talvez tivesse que trabalhar primeiro em casa, muito tempo com ele, e depois só iria iniciar, como foi o caso da Dasha. A Dasha apenas começou a ir visitar os centros por volta já dos 11, 12 meses, que era quando a maturidade dela era mais ajustada ou estava mais orientada para iniciar um processo de aproximação aos contextos. Portanto, dá para ver o quão diverso pode ser, mas eu acho que existe uma potencialidade muito grande se temos o conhecimento do centro, se conhecemos as pessoas, se as formamos bem e se temos e se sentimos que temos o controle e se o cão passa bem e desfruta daquilo que está a fazer, eu acho que é uma potencialidade muito grande e uma forma de inclusão inversa super bonita. Sim, deve ter sido uma motivação para eles continuar a trabalhar e ver os progressos na cadela ao longo do tempo, deve ter sido uma coisa espetacular. Sim, sim. Acho que E um isso. fenómeno super simples. Elas têm um colete de cachorro, que é verde, porque são pequeninos. A primeira vez que eu fui com o colete de terapia vermelha à escola, aquilo foi uma ilusão, é como se tivesse sido a graduação do cão. Ela só veste o colete vermelho da sueca, ficava-lhe enorme, coitada, ela estava a flutuar porque era muito magrinha e longa, mas a percepção de atingiu Conseguimos, não é? sim, exatamente, aquela sensação de alcance de um objetivo e ela já está formada e é extremamente gratificante, principalmente com alunos com necessidades educativas especiais, que eles tenham essa percepção de vitória, de eu contribuí nisto e temos que treinar a cadela a ir ao pé de cadeiras de rodas e temos que treinar a cadela a andar ao pé de andarilhos e temos que habituá-la a que pessoas com diferentes tipos de movimento lhe peçam as ordens e ser conversado de forma super natural com os alunos com necessidades educativas especiais. E olha, o dia da manhã eu não sei se a Indy não vai trabalhar com um colega teu que tenha alguma problemática como semelhante à tua, dificuldades muito próximas das tuas, portanto ajuda-me a que a Indy perceba todo tipo de comando e que se dê bem com todo tipo de pessoa. E é uma forma de naturalizar a sua situação, de que eles se sentam envolvidos e a sério que eu não vejo nenhuma forma mais natural de intervir enquanto psicóloga do que esta. Portanto, tem muitas potencialidades, obviamente sublinhando todas estas questões que eu disse, que é importante. Mas eu acho que respondendo à pergunta, o tempo de início de um cão é quando se sinta que ele está preparado e quando o local onde vai intervir também esteja preparado para o receber, porque eu acho que tem a ver com as duas coisas. A Indy durante muito tempo só trabalhou naquela escola e só após muito tempo dessa escola é que começamos a visitar também outros centros para ela ser apresentada de forma gradual. Mas sim que quando chegou a hora de ela começar a ir a outros centros, ela já tinha uma habituação tão grande, já estava tão à vontade no seu papel que fez muita diferença e em termos de treino dura uma vida. Ela continua a ser treinada, a sueca que partiu com quase 13 anos continuava a ser treinada, nem que mais seja para nos adaptar, que ela estava numa fase de perda de audição, por exemplo, então estávamos a mudar todos os comandos para comandos gestuais, mesmo a chamada, o nome, tudo estávamos a mudar, portanto o processo de treino nunca para. Inicia mal nos chegam às mãos, começam a intervir quando as duas partes estão preparadas, tanto o cão como o contexto que vai receber, e o processo de treino nunca acaba, de por vida. Isso é normal. Diz-me uma coisa, nós agora estamos a falar na parte da formação e do treino do cão. Tu ainda há pouco falaste da tua formação e mencionaste que foste procurar formação a Espanha, por exemplo, a Madrid. Porquê que foste procurar a Madrid? Como é que tu vês a formação nessa área cá em Portugal? Qual é o feedback que tu tens ou que nos podes dar em relação a isso cá em Portugal? Ao nível da formação para pessoas trabalharem em terapias com cães, assistidas com animais. Neste caso em concreto, eu formei-me em 2013. Comecei a formação nesta área em 2013, portanto já vão os 8 aninhos. Não era uma área muito conhecida na altura, não tinha
apesar de que ainda hoje não é muito conhecida, mas hoje já tem um peso e uma visibilidade bastante diferente da que tinha há 10 anos atrás, que foi quando eu a descobri. E em Portugal não tínhamos oferta formativa, ou tínhamos ofertas formativas de uma semana e pronto, compreendendo desde sempre a complexidade da área de intervenção que era a que eu mais ambicionava trabalhar, que é a área da deficiência, da multideficiência, da perturbação do espectro do autismo, isto tudo. Tinha muito claro que uma semana de formação não era suficiente, então procurei sempre encontrar alguma formação que tivesse mais tempo. E também o que me levou mais concretamente a Madrid foi a formação na área dos cães de assistência, e isso em Portugal não temos formação, só mesmo em Espanha. E depois, na altura, a única formação que havia cá em Portugal na área de intervenção assistida por animais, do momento, achei que ainda lhe faltava alguns passos e preferi concluir o meu processo todo de formação em Espanha, com uma entidade que eu já conhecia, com uma entidade com a qual me sentia confortável, conhecia os profissionais, tinha confiança nos profissionais que me estavam a dar essa formação, e acabei por concluir todo o processo lá. Hoje em dia já temos um panorama diferente, já temos cursos cá em Portugal, temos cursos, temos pós-graduação, acho que existe mais flexibilidade na possibilidade de uma pessoa pedir vários programas formativos. Obviamente todas as formações têm pontos fortes e pontos fracos, é uma realidade de qualquer área, mas hoje em dia já existe essa possibilidade de, se eu sou da área de treino, puro e duro, talvez vou precisar uma formação que assente muito mais em dar-me a conhecer quais são os potenciais coletivos com os quais vou trabalhar. Se eu já venho de uma área clínica, de uma área educativa, eu não preciso voltar a ler o que é perturbação do espectro do autismo, não preciso ler o que é uma demência, eu já trago isso da minha faculdade. Portanto, vou precisar muito mais da vertente prática de treino, de contacto com o animal, e acho que a existência de várias pós-graduações, de vários cursos, hoje em dia em Portugal, já possibilita que uma pessoa que tenha interesse de fazer formação na área tenha essa flexibilidade. No momento que era a minha opção, pronto, que eu tinha que escolher, sentia que ainda não havia essa possibilidade, e a formação que sim havia cá parecia muito semelhante à licenciatura, e eu claramente necessitava era a parte posterior, a parte dos coletivos e dos grupos de trabalho e tudo mais, eu já tinha bem claro. E foi o que me motivou a ir à Espanha. Este tipo de formações requer muita prática, ou seja, mãos à obra, não é? Como é que tu vês agora com o Covid, com toda esta, pronto, com toda esta anomalia quase social, como é que tu vês a possibilidade de formar novos profissionais nesta área? Porque se calhar muitos centros estão a fechar um bocado as portas a receber pessoas que trabalhem com animais, mas quem se quer formar precisa também dessa abertura, não é? Como é que tu vês, achas que há alguma forma de se poder contornar este problema? Como é que tu vês o assunto? Aqui fiquei um pouco na dúvida se a tua questão tem mais a ver com formações online, até que ponto uma formação online consegue passar esse conhecimento à Não, pessoa, não. ou da intervenção posterior. Uma formação, imagina, eu quero me formar na área de intervenções assistidas com animais. Há uma parte teórica e há uma parte prática. A parte prática, eu suponho que deve ter muitas vezes uma parte de estágio Ok, já percebi. ou mesmo numa instituição, não é? Em que o formando vai a uma instituição com o seu cão e trabalha em contexto Claro. real ou quase real, não é? Ok. Mas com o Covid as coisas agora mudaram um bocadinho, não é? E nem todas as Exato. instituições estão a permitir que pessoas estranhas acedam às instalações. Exato. Como é que tu vês que se pode combater isto? Bom, eu acho que a melhor forma de combater, e nós próprios tivemos que fazer isso, é a criatividade, não há outra forma. Embora cada vez nunca esteve tão bloqueado, nunca, é uma forma de dizer, certo? Desde que eu comecei a trabalhar, nunca senti tão bloqueada as entidades em termos de entrada, mas ao mesmo tempo nunca tiveram tanta necessidade de intervenção. As entidades, quando eu digo entidades, refiro-me à população
pronto, no meu caso com diversidade funcional, nunca houve tanta necessidade de intervenção como existe agora. E a forma de contornar é ser criativos. Nós tivemos que criar apoios de visitas às janelas, tivemos que criar atividades de realização no jardim, tivemos que, no período de confinamento, o primeiro confinamento, para não abandonar o acompanhamento dos alunos que nós acompanhávamos na altura, adaptamos para sessões online, para eles não ficarem totalmente desintegrados do acompanhamento que tinham, porque se a adaptação ao modelo educativo online é difícil para um aluno com desenvolvimento normativo, para um aluno com necessidades educativas especiais e para o contexto familiar, foi muito mais complexo. E Portanto, eu então acho que aí, desculpa interromper-te, mas então aí qual é o papel do cão? Como é que o cão pode intervir, por exemplo, numa sessão online? olha, para mim é muito simples. Se potencia que o aluno esteja motivado, atento e envolvido na sessão, é o que eu necessito. O resto sou eu. Para mim é isso que, para mim consiste, este debate das IA online ou não existe, está muito, ou esteve muito vívido na altura do confinamento, e eu acho que depende muito do que para ti é a intervenção assistida por animais. E para mim a intervenção assistida por animais é que a vinculação com o cão ou o animal que eu tenho me permita trabalhar de uma forma mais eficaz com aquela pessoa e que aquela pessoa se sinta mais motivada e envolvida em sessão. E eu vou dar um exemplo muito, muito concreto. Uma criança com necessidades educativas especiais, que a mãe estava com muita dificuldade que ela fizesse o processo de leitura, desse continuidade à leitura escrita com as aulas online, leu um livro inteiro à aluna através da câmara. Portanto, para mim, isto Ou seja, é... pões a tua cadela a Uhum, aparecer no ecrã e ela interage dessa forma. exatamente. E depois Ok. é extremamente importante, existe uma coisa que é a multifuncionalidade, que tem a ver em que parte do processo de aprendizagem vai intervir o cão, vai funcionar como um elicitador de emoções, vai funcionar como um apoio, vai funcionar como um reforçador, dependendo do papel que é atribuído ao cão, pode entrar em diferentes fases, porque uma coisa tão simples quanto: olha, vamos fazer esta conta de matemática e se tu acertares, vais poder escolher que brinquedo é que eu atiro à Luna. Se isto te deixa mais envolvido, para mim é intervenção assistida por animais. Se isso é o que faz diferença de eu ter um aluno motivado ou ter um aluno que não quer trabalhar em determinada competência, para mim é intervenção assistida por animais. Não tem que haver o contacto físico. E ainda Uhum. por cima, temos aqui uma questão que é super interessante, que é a representação cognitiva. Ou seja, Sim. são alunos com necessidades educativas especiais, não são alfaces. São alunos que têm um processo de aprendizagem que têm, no nosso cérebro é extremamente complexo. Nós estamos a ter uma conversa online, no entanto, estamos a criar uma vinculação, não está a ser vazia. Portanto, para mim tem todo o sentido que isso ocorra. E se a presença do animal na câmara ou a representação de que eu estou a fazer isto para que o aluno obtenha alguma coisa, ou a índia, ou a sueca, ou quem fosse, se é isso que me motiva a alcançar o objetivo e eu, enquanto psicóloga, vejo o meu trabalho facilitado através desse vínculo, para mim, estar com a pessoa à frente ou estar através de uma câmara, para mim continua a ser intervenção assistida por animais, uma vez que o que me está a facilitar o processo terapêutico é o vínculo que esta pessoa tem com o animal. Pois, eu pensei que pudesse ser um pouco mais difícil criar esse vínculo através de uma câmara, percebes? Eu pensei que, ok, quando tu estás em sessão, em sala, o cão Uhum, está ali, o motivador está ali, não é? uhum. Eu pensei que se calhar à distância, não, a distância dificultasse um bocadinho essa ligação, percebes? Sim, né? Primeiro, neste caso em concreto, o vínculo já estava formado. Eles já sabiam, já Sim, tinham estado sim, durante já muitos vi. anos com os meus cães, portanto já era uma coisa prévia. E depois ter em conta a circunstância global, obviamente que isto não é a forma ideal de intervir, mas honestamente os alunos com necessidades educativas especiais, com a situação da pandemia, e não só os alunos, estou-me a centrar porque foi os que eu consegui dar continuidade com as sessões online. Eles ficaram tão desamparados, tão desamparados, tão desamparados, eles e as famílias ficaram Sim. totalmente desamparadas. Processos educativos, como eu digo, se um aluno com desenvolvimento normativo ficou numa condição que ficou, imagina os alunos que tivessem alguma dificuldade. Portanto, qualquer tipo de estimulação que nós conseguíssemos fazer e qualquer recurso que eu pudesse apelar
para melhorar a concentração deles, para melhorar a motivação na realização de uma sessão online, para reduzir o mal-estar que lhes estava a provocar a interrupção da ida à escola, tanto a eles como ao próprio contexto familiar. Para mim era bem-vindo. Não... E honestamente não senti maior dificuldade. A ver, como é que eu transmito isto? Não senti maior dificuldade e não senti menor impacto na atuação do cão por ser online. Epá, isso é super interessante. É Sim, super interessante. E para mim, pronto, resultados muito concretos, como olha, Diana, ela não quer ler nada, a mãe, ela não quer ler nada, não consigo que ela leia, já vamos fazer uma coisa, vamos marcar uma sessão só mesmo para que ela escolha um livro que tens aí em casa e pergunta se ela quer ler a Luna. Ela não, supostamente era uma sessão de 1 hora, estivemos quase 2, porque ela não queria parar de ler até acabar de contar a história toda à Luna. E para mim isto é a intervenção assistida por animais. Para mim, se eu estou a alcançar um objetivo através da vinculação dela ao animal, para mim é intervenção assistida por animais. Pronto. Mas isto tem muita coisa que se diga. Eu estou habituada a trabalhar com população que não necessariamente tem que estar em contacto físico com o cão. Estou habituada a trabalhar com doenças raras, com perfil de sensibilidade por parte dos utentes ou dos alunos muito particular, que não permite esse contacto físico. Estou habituada a que o cão tenha que intervir de uma forma diferente, de que esse vínculo que eles estabelecem tenha que ser procurado de uma forma que nem sempre é o contacto físico. Então, para mim, foi natural, digamos, adaptar à metodologia online. Alguém que está muito mais apoiado na relação física, pode ser muito mais difícil, mas pronto, como digo, como estou habituada a trabalhar em muitos casos nos quais não existe um único contacto físico entre o cão e o aluno, e isso não significa que ele não tenha um processo de vinculação, não significa que ele não tenha maior motivação e maior envolvimento, para mim foi uma adaptação normal. Mas isto tudo para dizer que, e voltando à pergunta original, que eu acho que tem a ver com a criatividade, porque nunca houve tanta falta de intervenção como há agora. O que sim é que não podemos estar a esperar que as entidades aceitem de forma simples o que eram as propostas anteriores, ou que entidades que estão a passar situações super densas, como pode ser o caso das entidades das estruturas residenciais para idosos, por exemplo, que estão a ter vivências muito duras, estão a lidar com situações super difíceis. Temos que tentar simplificar ao máximo, ser muito concretos na forma que apresentamos e tentar apresentar soluções simples e que eles consigam aceder e que sintam que são um benefício. E nós realmente temos conseguido continuar a intervir, não temos sentido necessidade de nos adaptar, mas nunca paramos de intervir, que é uma coisa que é importante sublinhar. Portanto, acho que a criatividade acima de tudo. É a chave. Tu com esse exemplo que deste ainda há pouco da criança, da mãe que te ligou, dizendo que a criança não conseguia ler nada, fez-me lembrar uma pergunta que é: imagina que tu encontras uma criança que tem algumas dificuldades, mas que já tem um cão em casa. E que querem apostar no cão como, pronto, apostar naquele cão que já têm para fazer terapias assistidas com aquele cão em específico. Vocês ajudam a formar, por assim dizer, o cão ou isso é totalmente desaconselhado? Ajudam a formar o cão e a pessoa, não é? Os pais, neste caso. Sim, em termos de formação não costuma acontecer normalmente, porque eu acho que há dois conceitos diferentes. Uma coisa é fazer terapia assistida por animais, que aí há um profissional, um profissional da área de saúde por detrás, lá está a fazer um processo de avaliação, definição de objetivos, blá 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 blá. Outra coisa são os benefícios terapêuticos da relação que estabelecemos com os nossos animais de companhia. E nós aí temos sempre, enquanto associação, temos uma resposta que é o apoio às famílias, as sessões de esclarecimento, onde podemos efetivamente dar o acompanhamento à família
de ensinar como tirar maior proveito terapêutico do seu animal de companhia em dinâmicas da vida diária. E estou a falar de coisas tão simples quanto, por exemplo, uma família que tem um filho que tem tido dificuldades a nível do comportamento e que a família quer que ele seja um pouco mais responsável. Que estratégias é que eu posso tomar em relação ao meu filho para que, através do bom relacionamento que ele tem com o animal, trabalhe determinadas habilidades. E nós aí fazemos esse acompanhamento à família, ensinamos toda a parte de cão, que é para eles compreenderem todo o comportamento do cão, saibam fazer uma leitura dos sinais de calma, toda essa perspectiva do animal, mas também estratégias concretas do que é que podem fazer para tirar mais proveito daquele relacionamento que ele estabelece. Portanto, acho que é diferenciar o que é terapia do que de benefício terapêutico. Okay. Eu, quando eu desabafo com um amigo, tem um benefício terapêutico, não é terapia. Não é a mesma coisa, não é de eu ir ao pé de um profissional, ele fazer uma avaliação do meu processo, fazemos um processo de intervenção terapêutica e a seguir fazer uma valorização. Não ocorre. Não, são áreas diferentes. E acho que estas duas palavras é preciso distingui-las, que é benefício terapêutico versus terapia. A terapia é feita pelos terapeutas. No entanto, podemos sim dar muitas pautas, muitas dicas, muitos conselhos às famílias de como aproveitar esse vínculo que eles já têm com os seus animais para trabalhar ou potenciar determinadas áreas que sejam necessárias ser trabalhadas. Essa parte que tu mencionaste agora fez-me lembrar outra coisa, que é um dos programas que vocês têm pronto, é o programa mais tesis, não é? Isso é com alunos das universidades. Queres falar um bocadinho sobre isso? Queres explicar um bocadinho qual é o público-alvo, quais são os objetivos normalmente num programa desses, qual é o vosso acompanhamento, a vossa forma de se envolver com esses alunos que estão a fazer esse programa? Claro. Normalmente esse foi um programa que foi aberto e surgiu naturalmente através de pedidos por parte de alunos que estão a fazer as suas teses de mestrado ou de doutoramento na área dos cães de ajuda social, desde diferentes perspectivas, e que nos pedem colaboração a diferentes níveis. Alguns pedem colaboração através, digamos, nós tornamo-nos participantes da própria tese, às vezes fazemos consultoria também, às vezes temos ambos papéis de consultoria e depois tornamos nós próprios como um dos elementos de análise, ou tornarmos mesmo um participante da própria tese, e também, mais recentemente, já no processo de co-orientação de teses de mestrado, neste caso ainda de doutoramento, ainda não calhou nenhuma, e realmente acaba por ser uma espécie de um serviço de consultoria, mas também funciona na possibilidade de disponibilizar algum dos nossos programas para avaliação de resultados, e como pode ser o caso da colega Bruna, que hoje em dia é voluntária, e iniciou um relacionamento connosco através de consultoria e ela avaliou os resultados do programa de relaxamento, fez a valorização do impacto das sessões de fisioterapia assistida por animais versus sessão de fisioterapia sem a presença do animal. Portanto, acaba por ser assim, um programa muito dirigido à comunidade académica que cada vez mais tem interesse em estudar esta vertente, em explorar os seus benefícios, ver do que é que se trata, e existem diferentes níveis de participação que podemos chegar a ter. Estou a pensar aqui também a doutora Inês, que é a voluntária que nos apoia na área da medicina veterinária, também surgiu o contacto connosco desde essa perspectiva, que foi o pedido que ela nos fez inicialmente a nível de consultoria, e depois fomos participantes que ela fez a análise do nível de cortisol dos cães em sessão de terapia em função de determinadas variáveis, que foi a sueca que participou no estudo. Ela foi avaliada em casa e depois foi avaliada após sessão.
A Sara também, que é quem nos apoia a nível de investigação, também fez-nos um contacto a pedir apoio para uma candidatura de bolsa de doutoramento na área de intervenção assistida por animais. Portanto, acaba por ser uma área que depois acabamos por abraçar as pessoas que nos vão contactando, obviamente não todas, mas geralmente pessoas muito motivadas por investigar na área e nos vêm pedir um pouco de orientação, porque ainda não é uma matéria muito explorada a nível de académico ou a nível de investigação. Já há alguma investigação, mas ainda tem muito caminho por percorrer e às vezes não é muito simples. E se calhar também não é bem divulgação. compreendida, não é? As pessoas pensam que é uma coisa super simples de se fazer. Vamos ali a uma salinha, levamos o cão e está feito. E não se trata nada disso, não é? Acho que até agora já nos deste assim levantaste um bocadinho o véu da complexidade que está por trás de um trabalho destes, não é? Eu acho que nós até agora na conversa ainda não mencionamos onde é que vos podemos encontrar. Vocês estão em Tavira, mas desenvolvem o vosso trabalho em várias outras... Sim, digamos, a associação está sediada em Tavira. A nossa área de atuação é o Algarve, na intervenção direta, em tudo o que é intervenção assistida por animais e cães de assistência e projetos de biodetecção, funciona muito mais a nível do Algarve. O programa de mais teses, como dizias há pouco, e o aconselhamento, o acompanhamento a famílias é feito a nível nacional, geralmente através de reuniões Zoom ou de apoio, assim, através de alguma reunião ou inclusive a chamada telefónica. No entanto, a nossa principal área de atuação é Lolé, é o município de Lolé, que tem abraçado o nosso projeto de uma maneira incrível e que desde o momento zero que soube da existência nos tem apoiado. O município de São Brás de Alportal também tem sido incansável em acompanhar-nos e tentar ser rampa de lançamento em tudo o que nós necessitamos, principalmente a nível de apoio em termos de espaços, de dinâmicas, tudo o que necessitamos eles disponibilizam. O município de Lolé tem apoiado mesmo para... digamos, a evolução dos nossos projetos, ao ponto de que, neste momento, estamos perante um projeto de 3 anos que é cofinanciado pela Portugal Inovação Social e Cresce Algarve 2020, e o município de Lolé é o investidor social, portanto, são 3 anos que temos de intervenção em todo o município de Lolé, com as pessoas com diversidade funcional do município. Portanto, efetivamente, temos sede em Tavira. Mas não temos mais nada, é tudo em Lolé, basicamente. Isso é parabéns por isso, hein? Por aquilo que conseguiram. E a Universidade do Algarve também, na área eu falo muito na área de intervenção e esqueço-me um pouco também na área da biodetecção, principalmente, e na parte da divulgação, dar a conhecer o projeto, partilhar os resultados. A Universidade do Algarve tem sido também incansável nesse sentido. Sim, sim. E diz-me uma coisa, eu vi que vocês têm algumas formações no vosso site. Queres-nos explicar um bocadinho mais no que é que consistem? Sim, nós inicialmente ponderamos a realização de uma formação base, principalmente na área da intervenção assistida por animais. O que acontece é que a disponibilidade de tempo é pouca, porque estamos sempre perante projetos muito grandes. Eu algum dia vou decidir parar de estudar, mas não tem sido o dia nunca. Eu digo sempre, é o último mestrado, é a última pós-graduação e dou por mim, já me apresentei, exato, eu tenho a minha lista. Ainda não acabei a anterior, já eu tenho mais 3 na lista, e obviamente que isso tudo dificulta a possibilidade de fazer um curso base de intervenção assistida por animais da qualidade ou complexidade que eu gostava que fosse. O que sim é que sinto que a formação base nesta área fica muito aquém da maioria da necessidade que existe por parte das pessoas. Há pessoas que se sentem confortáveis para começar logo a intervir, mas a verdade é que a maioria das pessoas não se sente confortável. Ficam sempre muitos temas por conversar. Então tivemos esta política de, em vez de fazer uma formação base, porque é que não ponderamos fazer formações complementares? Então vamos lançando diferentes temas para que profissionais que já estejam formados na área possam aceder e também fazer
formações globais para pessoas que estão a ponderar formar-se nesta área, possam explorar, possam falar com alguém. Isso também ainda está dentro também do serviço de aconselhamento, caso alguém queira conversar um pouco sobre esse assunto, e achamos que é a forma como conseguimos contribuir melhor para os profissionais desta área, tendo em conta que não nos é viável, há que ser realista, e ainda não temos a possibilidade de nos lançarmos para uma formação base. No entanto, devido, isto às vezes pode soar pouco humilde, mas devido ao meu trajeto académico e devido aos anos de intervenção que eu tenho, acho que tenho essa capacidade ou que consigo aportar muito mais em dar formações complementares específicas de determinados temas. Acho que é a forma como eu consigo contribuir melhor para que a comunidade desta área consiga continuar a crescer e formar-se com outros profissionais também, por sair, às vezes temos a formação base de um determinado local e é importante ir complementar com outras áreas, outros profissionais que tiveram outros trajetos e têm outras opiniões, e contrastar com aquilo que é o nosso processo de aprendizagem base e olha, concordo com isto, discordo com aquilo, e formular essa opinião acho que é o que conseguimos nós aportar melhor nesta fase. Talvez numa seguinte fase consigamos fazer o curso, mas se eu não me colocar noutro mestrado, talvez seja viável. Diz-me uma coisa, vocês são uma associação, certo? Uhum. Vocês precisam de apoios. Quem quiser contribuir com o apoio, como é que o pode fazer? Queres deixar aqui alguns canais abertos de comunicação e de apoio? Claro, em termos de apoio, eu acho que existem muitas formas de criar apoio. Uma delas é, por exemplo, através do voluntariado, e eu sei que há muitas pessoas que em termos de voluntariado, às vezes pensam de que tem de ser só a possibilidade de intervir. E a verdade é que não, nós precisamos de apoio em termos de voluntariado a diferentes níveis, e é muito claro ver através das fantásticas voluntárias que nós temos, que temos a doutora Inês, que é de Lisboa, e que nos apoia em esclarecimentos telefónicos, às vezes para aquela típica coisinha estranha que aparece no cão na pata ou coisa assim, que não tem aquela urgência de talvez ser levada, ela dá-nos alguns conselhos de tratamentos iniciais, de apoio, olha, tentem fazer assim, ou então se temos umas análises, um homograma ou que saiu menos bem ou que tem alguma medida, olha, como é que nós podemos complementar a alimentação, ou temos notado isto, ela aconselha-nos muito, ou às vezes inclusive, por exemplo, temos agora um dos nossos cães que está com uma situação no olho, ela faz como uma pesquisa de um especialista na área para nos orientar nesse sentido, e ela está em Lisboa e o tempo, ela dedica o tempo que pode dedicar e nós somos extremamente gratos por isso. O caso da Sara, que trabalha mais na área da investigação em psicologia, também ela é do norte de Portugal e estamos em reuniões online, ela apoia-nos. Recentemente fizemos a apresentação de um trabalho de investigação e a apresentação de um artigo em conjunto com ela, com toda a sua sabedoria na área da investigação, que nos aporta imenso. E depois, por outro lado, temos a Bruna, que nos tem apoiado a nível de intervenção, que está cá no Algarve, e que também é incrível, o dia e meio que ela tem disponível, ela intervém connosco. Portanto, acredito que há muitas pequenas formas como uma pessoa pode contribuir e que às vezes talvez não se aproxima por uma sensação de que não é possível, não é viável. No entanto, esta capacidade de dizer, olha, estas são as minhas áreas de conhecimento e se calhar nós até temos necessidade, acontece muitas vezes, por exemplo, aconselhamento legal, coisas muito básicas, até pode ver um advogado que goste do projeto e nós digamos, olha, fantástico, porque às vezes existem certas dúvidas e como é uma área tão particular, é difícil. Nem é preciso a presença física, não é? No Exato, sítio. exatamente, exato, e realmente é isso, às vezes há pessoas que até voltam para trás e é uma coisa muito simples quanto à divulgação, divulgar o nosso projeto, partilhar os nossos vídeos, as nossas coisas. Outra coisa que pode ajudar muito o projeto tem a ver com, nós temos os programas abertos de apoio, quer seja à comunidade académica em termos de acompanhamento de teses ou trabalhos da universidade, mas também as ações de consciencialização. Uma universidade de Évora, uma universidade de Coimbra, o que seja, nós estamos disponíveis para fazer formações. Pronto, hoje em dia, com a situação de Covid, a maioria são assim, através da versão online, que são formas de dar a conhecer o projeto
no sentido de dar um pouco mais de voz a esta linha de trabalho. Não tem a ver com ser a COCUA ou não, depois posteriormente a dar resposta, mas que se conheça o recurso, que se abram essas É portas importante para dar a divulgar, conhecer. não é? É importante divulgar esta área, divulgar Exatamente. este conhecimento, não é? Para que as pessoas fiquem mais alerta daquilo que se Uhum. pode fazer nesta área. Acho que é Exato. super, super interessante. E Hum, depois existem os apoios, pronto, aqueles mais diretos e mais comuns, que são os donativos e tudo mais, que obviamente também são bem-vindos, mas eu acho que para além dessa situação há muitas outras formas como alguém pode ajudar e acho que estas coisas tão simples quanto partilhar, dar a conhecer, convidar para uma palestra, para um seminário, coisinhas assim muito simples, que a pessoa acaba por não ter que fazer essa transmissão. E às vezes é a rede de contactos, nós temos tido também o apoio muito importante da Purina Portugal, por exemplo, que nos apoia na alimentação de todos os nossos cães de ajuda social e é um apoio extraordinário porque mesmo temos cães que necessitam rações veterinárias específicas por algumas problemáticas que foram desenvolvendo, cães mais velhotes, e que é um apoio extraordinário. Há pouco tempo fizemos uma candidatura da Fidelidade Comunidade para a aquisição de uma carrinha, onde conseguimos a carrinha e avançaram para o apoio do seguro veterinário dos nossos cães, portanto, inclusive às vezes e temos chegado às vezes a estas pessoas que estão nestas grandes empresas, por assim dizer, e que são capazes e que procuram projetos para apoiar, mas que se não se cria esta rede de comunicação, às vezes é difícil que eles saibam de nós e que ninguém seja. adivinha que vocês existam se vocês não se Exato, mostrarem, não é? exato, exato. E eu tenho uma política um pouco particular relativamente a esta questão da autodivulgação que pronto, às vezes em jornais e coisas assim, torna-se um pouco mais difícil, honestamente, para mim, enquanto indivíduo. Sei que sou presidente de uma associação e que tenho que o fazer, mas enquanto indivíduo, às vezes torna-se um pouco difícil, ou às vezes não concordo muito a perspectiva que querem dar a determinadas entrevistas, porque não reconheço ou não estou de acordo com a perspectiva, não vai ao encontro dos meus valores. Mas há muitas formas realmente de que esse processo seja feito, e acho extremamente importante simplesmente a divulgação, sabes? O contar, olha, ouvi falar desta associação, partilhei esta fotografia, partilhei este vídeo. Nós fazemos uma pré-seleção de todas as coisas que colocamos nas nossas redes sociais e acaba por ser muito interessante que se possa partilhar estas informações todas. Coisas muito simples. Da nossa parte, pelo menos a divulgação, nós vamos fazer os possíveis para É. divulgar ao máximo esta conversa, para que mais pessoas possam conhecer a Cocua e chegarem até vocês. Olha, a nossa conversa já vai longa, mas antes de terminarmos, eu queria te pedir duas coisas. A primeira, como isto é conversas com a biblioteca, queria-te Uhum. pedir um ou dois livros que tu nos possas recomendar, quer seja da tua área ou outro qualquer, que tu nos possas recomendar. Uhum. E pronto, para já isso. E depois já vamos à segunda parte. Ok, ok. Olha, de livros que os últimos dois que eu li, a ver se eu digo os nomes bem, porque a ver se não me engano, mas qualquer coisa depois eu envio a informação correta e qualquer coisa acrescenta-se assim em escrito por debaixo. Acho que um deles é The Social Neuroscience of Human and Animal Interaction, que pronto, é muito da área da neurociência que eu tenho andado mais a aprofundar neste momento, que achei extremamente interessante. E o outro livro é How Animals Help Students Learn. São livros muito na área académica, talvez não fosse esse tipo de livro que estivesses mais Não, interessado não, em não, ouvir. não, não, não há Um, qualquer ok. restrição. Ok, ok. E esses são os últimos dois livros que eu li na área e a verdade é que são muito interessantes porque têm uma perspectiva de revisão de literatura e dos estudos recentes, ao mesmo tempo dando uma vertente muito prática e muito útil para profissionais, e refrescam, por assim dizer, ou renovam os argumentos que utilizamos de porquê um cão ou porquê intervir desta maneira e não de outra. E acabam por ser muito úteis nesse sentido é quase uma atualização desde a perspectiva neuropsicológica ou desde a perspectiva social
de porquê apoiar-nos neste tipo de metodologia. E fora esses, pronto, existem alguns bem clássicos. Eu gosto muito também de me manter atualizada relativamente a estudos. Sim, eu vi que, por exemplo, vocês há pouco tempo participaram numa conferência. Uhum. Eu já não me lembro o nome da conferência. Eu na Sim, dos altura, direitos humanos. desculpa. Talvez. A Conferência dos Direitos Humanos, que houve há pouco tempo, partilhamos os Eh, resultados a nível da. não, acho que não. Foi uma conferência internacional, em que vocês apresentaram um artigo. Ah, sim, 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 Foi, é essa. foi essa? Essa. Ok, ok. Pronto. A Conferência Ibero-Americana dos Direitos Exatamente, Humanos exatamente, e tem um nome exatamente. muito longo. Pois, como É, agora disseste o nome assim mais curto, não me parece que tenha sido isso. Hum, Isto para dizer o quê? Sim, que mostra que vocês estão constantemente a aprofundar os vossos conhecimentos uhum, e mesmo baseados academicamente, não é? Ou uhum, seja, há ali uma metodologia muito bem definida na vossa aprendizagem e como vocês querem comunicar os resultados que obtêm. exato. Outra coisa que eu te queria pedir era, como isto é para vos dar a conhecer, queria que nos dissesses onde é que as pessoas vos podem encontrar Uhum. fisicamente, ok, já sabemos, em Tavira, Lolé, Lolé. Costumamos estar por Lolé. mas pronto, assim, online, onde é que as pessoas, os canais de comunicação que vocês têm disponíveis online, por exemplo? Em termos de site, é www.cocua.pt, portanto é Vai muito, passar é aqui muito em simples. rodapé. É exatamente. Depois temos a conta no Facebook, que se não me engano é Cocua traço Cães de Ajuda Social, e aí através do Facebook ou do Instagram, que é a Associação Cocua, é onde vamos partilhando o trabalho mais a diário, porque o site acaba por ser, portanto, aquela informação base que é para transmitir, mas quem quer acompanhar talvez um pouco mais a diário o que vai ocorrendo na associação, o melhor é seguir nas redes sociais, também estamos no LinkedIn, mas sou honesta que o departamento de marketing às vezes fica sem tempo para atualizar todas as redes e tenho o LinkedIn um bocadinho em atraso. Precisa-se de Mas voluntários nessa área também, né? Do exatamente, marketing. agradece que isto, o one man band, às vezes torna-se complicado, preciso começar a derivar também essas partes. A forma mais simples de comunicar, talvez aproveito para dizer que às vezes as pessoas escrevem-nos através do Facebook e o Messenger do Facebook da entidade interfere com o meu Messenger pessoal, porque as contas estão associadas, e metade das vezes eu não recebo notificação de que alguém escreveu. E Ok. às vezes dou por mim, se eu não me lembro de entrar a ver a caixa de mensagens, podem passar semanas sem ver. Portanto, acho que a forma realmente mais simples de nos contactar, para alguém que queira fazer o contacto direto, é através mesmo do nosso e-mail, que é a forma mais direta. Fora isso, também temos uma página no YouTube, uma conta no YouTube, onde vamos partilhando alguns vídeos talvez um pouco mais longos, que também necessita ser um pouco atualizada. Mas a grande problemática no YouTube está relacionada com carregar os vídeos, e às vezes a nossa rede de internet não é a mais simpática de todas, então temos que conseguir ultrapassar essa situação. Mas pronto, o YouTube, para quem quer ver coisas um pouco mais extensas, por exemplo, no YouTube, para os interessados na área da biodetecção, temos um seminário de 1 hora, que foi dado pelo Marco, que quem queira pode assistir, sobre diferentes áreas de atuação, da biodetecção, como é que é, a anatomia do nariz do cão, todas estas questões, até os projetos que já foram desenvolvidos pela Cocua, ou que estão a ser desenvolvidos. Portanto, para quem quer ver coisinhas assim mais a profundo, o YouTube pode ser um bom apoio. Queres falar um bocadinho sobre isso? Nós acabamos por deixar essa parte da biodetecção um bocadinho de lado nesta conversa, mas Sim. queres falar um bocadinho sobre isso? Porque também é um trabalho muito interessante. Sim. É Sim, assim, eu ficaram posso montes de falar. perguntas, montes de coisas para saber. É verdade, a minha curiosidade não se escutou aqui com estas 3 ou 4 perguntas que fui fazendo. Não, mas parece-me que realmente a parte da biodetecção é uma coisa
que merece um bocadinho de atenção e que merece estar aqui nesta conversa, por isso se calhar guardamos assim estes minutos finais para nos explicares um bocadinho melhor essa parte. Claro. Realmente a área da biodetecção não é tão levada por mim, é mais levada pelo colega Marco, portanto não haveria ninguém melhor para falar do que ele. E muito mais, unindo aqui à primeira parte do que tínhamos falado, é engraçado como a fusão da psicologia com os cães dá origem à intervenção assistida por animais, a fusão, neste caso, das ciências farmacêuticas, no caso dele com os cães, deu origem a outras áreas de interesse, e os programas têm sido desenvolvidos principalmente na área da saúde pública ou da saúde individual e da conservação da natureza. E realmente o objetivo é, através do olfato canino, serem detectados determinado agente patogénico, que pronto, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, pode ser células cancerígenas ou qual seja a patologia que esteja a ser trabalhada de base, para se tornar ou uma forma de diagnóstico complementar, como poderia chegar a ser na saúde individual ou na saúde pública, ou então tornar-se quase um novo mecanismo, e temos um exemplo muito concreto de um projeto feito com a Universidade do Algarve a nível de uma bactéria da relva. Quando a bactéria na relva é detectada, já quase que é muito tarde, porque já houve um alastrar desse fungo para outras zonas. E o que a cadela consegue fazer é, através do olfato, consegue detectar os focos e, em vez de ser, primeiro, não necessitam estar visíveis. Consegue ser feito o tratamento de forma muito prévia. E depois, em vez de fazer uma desinfecção global de todo o local, é possível fazer a aplicação do produto necessário, do químico necessário para combater esse fungo, de forma local. Então tem também alguns interesses a nível de impacto ambiental, porque obviamente quanto menos produtos apliquemos na terra, melhor. E o mesmo conceito é utilizado, por exemplo, com bactérias hospitalares, com situações assim, que se o cão consegue detectar bem o local onde está a colónia de bactérias, consegue-se fazer uma desinfecção muito específica dessa zona, que assegura, pronto, um maior controle a esse nível, e a capacidade olfativa dos cães é extraordinária. Lá vamos voltar um bocadinho aqui ao Covid, à história do Covid. Eu li aqui há tempos um estudo que estava, acho que era na Alemanha, que estavam a começar a treinar cães para fazer o diagnóstico de pessoas com Covid. Pronto, de uma forma menos invasiva. Vocês não desenvolveram nada nessa área, por enquanto? Não, e até porque, pronto, eu aqui vou-me apoiar nos argumentos que utiliza o Marco, porque eu não tenho conhecimento para tal, mas por acaso foi um dos temas que saiu nesse dito seminário que eu digo que está no YouTube, que os argumentos que utiliza o Marco é que a primeira é uma patologia que se conhece ainda pouco, para estar a apelar já a um recurso, pronto, como é o caso do cão. E depois é necessário, o Marco que argumenta é que não há dúvida que o cão será capaz de detectar, de diferenciar pessoa com Covid de pessoa saudável. O que é importante é que o cão seja capaz de diferenciar pessoa com Covid, pessoa com pneumonia ou pessoa com qualquer outra situação. E o que tem surgido em termos de estudo, na maioria tem tudo sido pessoa com Covid versus pessoa saudável. E claro, o cão, sem dúvida alguma, é capaz de detectar qualquer coisa diferente, não é? Exatamente, qualquer coisa diferente, uma resposta imune do corpo, digamos, para enfrentar determinada patologia. Mas pronto, existem entidades, principalmente fora, aqui em Portugal, nenhuma tem os recursos, digamos que a necessidade, os recursos que seriam necessários a nível de tecnologia, a nível económico, a nível de tudo, para trabalhar com uma situação como é o vírus de Covid, são necessários uns recursos que atualmente não são viáveis de ter. Por exemplo, obter as amostras para treinar o cão e isso tudo é algo bastante dispendioso, não é? Exato, o espaço físico que tem que ter, estamos a trabalhar com algo que ainda está a mutar, que ainda não se acaba de compreender totalmente. Então, nesta situação, ele acaba por argumentar que vê
mais restrições do que possibilidades, atendendo a que são coisas que ainda estão a ser muito estudadas e que há muito por descobrir ainda e muito por conhecer, mais tendo em conta de que o vírus, em termos de carga olfativa, por assim dizer, pode chegar a ser mais complexo de trabalhar do que propriamente uma bactéria, um fungo. Embora, obviamente, que a presença do vírus na pessoa faz uma série de alterações a nível orgânico que altera os tais compostos que os cães podem vir a cheirar. Mas até agora têm saído alguns estudos e tem sido feita alguma investigação nesta área, mas ainda não saiu nada que realmente comparasse, que chegasse àquele nível que compara, ok, mas o cão é capaz de dizer que a pessoa está doente, ou é capaz de efetivamente detectar que esta pessoa tem carga viral de Covid. Então há uma série de complicações nesta vertente que o tornam mais difícil de ser trabalhado. Nós nunca sabemos aquilo que o cão realmente está a analisar, não é? Não é uma coisa visível. Não é? Claro, Então, há casos nos quais é possível saber, nos quais já se sabe que composto é que o cão está a detectar. Há outros casos em que ainda não, e nesta situação é muito complexo. Teríamos que estar, teríamos que assumir com uma responsabilidade muito grande enquanto associação enfrentar um estudo a nível do Covid. Necessitaremos recursos humanos, necessitaremos espaço físico, necessitaremos uma série de coisas. E o tempo prático em que demora um cão a ser treinado e se passar por todas as fases que implica, porque o que muitas vezes acontece é que chegamos à primeira fase e depois os projetos caem, que é pessoa saudável versus pessoa doente. E obviamente que o cão aí é capaz de diferenciar, não há grande complexidade aí, porque temos um processo inflamatório, temos uma resposta imunológica, assegurar depois as seguintes fases, que seriam as que sim fazem sentido, pronto. E a escala disto, a escala que tomou todas as medidas que estão a ser pronto, aconselhadas, obviamente, como eu digo, isto consegue argumentá-lo muito melhor o Marco, que é a pessoa que está por dentro, mas realmente ele também, ele próprio como profissional de saúde, que é farmacêutico, acredita que ainda não seja uma fase na qual faça sentido incluir cães. E nisso eu concordo com ele na mesma perspectiva que eu te dizia há pouco. A mim não me interessa que as pessoas com as quais eu trabalho fiquem cão dependentes. Há momentos concretos que faz sentido incluir e estamos perante uma pandemia. Se não se dá a seriedade que se deve dar ao processo de treino do cão, que é necessário dar, e se não é enfrentado com a seriedade que é necessário, é uma fase onde tem que entrar a ciência praticamente primeiro e tem que entrar as medidas. Não poderia ser de forma complementar, mas já temos tantas medidas complementares que meter mais um cão às vezes como um pouquinho, não é forçada a palavra, não quero que isto se mal interprete, mas temos testes de Covid, temos vacinação, temos medida de temperatura, temos máscaras, temos tantas coisas que fazem mais sentido numa primeira fase desta doença, até nós compreendermos um pouco melhor. Um bocadinho melhor. Exatamente, até porque é um vírus que está em mutação e não podemos ignorar isso enquanto responsabilidade dos nossos cães estarem a meter o nariz numa situação que tem que ser visto com muita responsabilidade e a política dele, que é o responsável do programa de biodetecção, é que há muito por aprender ainda para nos metermos num projeto desta dimensão. No entanto, de forma contrária, ele acredita que neste momento faria muito mais sentido serem apoiados projetos na área do cancro, na área da saúde primária, do atendimento à saúde primária, que se viu tão debilitada pela situação do Covid, que muitas pessoas deixaram de ter consultas de acompanhamento, o sistema de saúde, o Sistema Nacional de Saúde ficou fragilizado porque teve que se adaptar a toda a situação. Ele quase que diz, faz muito mais sentido apoiar a que o cão comece a fazer passagem, por exemplo, por amostras de cancro da próstata, cancro da mama, apoiar nestas áreas de prevenção primária. Aí sim faria muito mais sentido que os projetos sejam financiados do que propriamente estar a financiar-se projetos numa vertente que já está a ter tanta resposta e todos os recursos estão orientados para aquilo, todas e mais algumas medidas, e ainda por cima não compreendemos muito bem. Então ele aqui tem uma política, uma opinião muito, muito particular, com a qual eu acabo
por concordar, porque pronto, são realmente argumentos, e esta situação então de que ele diz faz muito mais sentido que economicamente recebamos um apoio para tentar ajudar as linhas de saúde primárias, que estão totalmente fragilizadas porque tiveram que orientar-se para outro lado, do que propriamente meter um cão a detectar pessoas num estádio. Enquanto Sim, profissional de saúde, não lhe sim, faz sentido algum. Vejo o sistema de saúde totalmente fragilizado, pessoas com cancro, com situação de cancro, com situação de outras doenças que já está mais que provado que os cães são capazes de detectar, a serem atendidos fora de tempo, ou a serem detectados fora de tempo porque o sistema todo foi abalado. Então ele tem esta dualidade é mais difícil, pronto. sim, Eu acabo por sim, cair em concordância com ele, porque realmente, sim, eu pelo percebo. menos o que é que eu lhe vou dizer? Sim, 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 sim. Faz todo o sentido para mim. Isso que acabas de dizer faz todo o sentido. Acho que há outras coisas que merecem mais a aposta, pelo menos nesta fase. Uhum. Uh, sim, sim, faz todo o sentido. Exato, exato. Talvez numa próxima temporada consigamos ter aqui o Marco também para uma conversa. Exatamente. Estou assim a meter a cunha, por Força, assim força. dizer. Ele Olha, também gosta de falar, portanto boa, é à boa, boa, vontade. boa. Olha, Diana, muito obrigado. Queria-te agradecer mais uma vez por teres aceito o convite. Adorei estar à conversa contigo. Acho que tocamos aqui em pontos muito importantes, numa área de intervenção em que os cães nos assistem de uma forma tão importante e tão sensível, não é? Uhum. Espero que tenhamos conseguido passar uma imagem um bocadinho daquilo, do trabalho que vocês fazem na vossa associação e que consigamos contribuir para vocês terem pronto, uma maior visibilidade, mais apoio e consigam crescer ainda mais, porque o trabalho que vocês fazem é espetacular. Eu já, como já tinha dito, já há algum tempo que vos sigo Uhum. e adoro ver o vosso trabalho e pronto, espero conseguir ajudar nesse sentido. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez e É pronto, despeço-me aqui, muito obrigado Obrigada. a todos, espero Obrigada que também aos que estão a assistir, porque isto é uma conversa longa. Quem tenha paciência de chegar até esta sim. fase. Sim, era para ser um bocadinho mais curta, mas os assuntos vão aparecendo em cima da mesa, vamos nos entusiasmando e pronto, acaba por ficar um bocadinho Exato. mais longo. Mas acho que foi bastante rica a nossa conversa. Uh, Uhum. Muito obrigado mais uma vez e até à próxima. Conversas com a Biblioteca. Obrigada. Tchau, Tchau. tchau.